com o presidente da TMG, o Francisco Soares, para a gente falar um pouquinho sobre biocombustível, incentivando e impulsionando a produção de milho. Francisco, bom dia. Bom dia, Otávio. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem. É uma Obrigado novidade, pelo convite. ok, é uma novidade que nós temos e que está em ritmo acelerado, com o crescimento aí de um aumento de 800% em 5 anos. O etanol de milho, que era uma exclusividade americana, porque nos Estados Unidos não tem cana-de-açúcar, mas eles importam o nosso etanol também, porque para determinados tipos de atividades o etanol do milho não serve. Mas o Brasil começou a se especializar também no etanol de milho e agora ele já ocupa aí um espaço bom no mercado. Conta para gente esse crescimento aí tem se registrado principalmente em que regiões? O Brasil já é um grande produtor de milho, produtor e exportador, agora também produzindo para o etanol. Sim, Otávio. Na minha visão, essa nova onda, vamos falar assim, é uma revolução energética e industrial, e principalmente as regiões principais que estão sendo atingidas é o Centro-Oeste, né? O Mato Grosso tem a maior parte das usinas instaladas de etanol, mas não só Mato Grosso, mas Goiás, a Bahia, Mato Grosso do Sul, enfim, os estados produtores de milho estão investindo, mas o Centro-Oeste, o Mato Grosso, é o mais forte nesse projeto, vamos falar assim. Para a transformação do milho em etanol, nós usamos o mesmo processo dos Estados Unidos, porque, se eu não me engano, nós tivemos que fazer algumas adaptações, porque senão ele tem um custo muito alto, como tinha nos Estados Unidos. Como é que é o processo de transformação? Otávio, a parte industrial eu não tenho tanto conhecimento, Tá. mas o pouco que eu tenho é que, de fato, o processo brasileiro é diferente do processo americano. É isso mesmo, né? Eu só queria saber se você sabia, tinha detalhes. Uma hora a gente conversa com alguém que tem os detalhes, porque eu lembro que o grande desafio era produzir de forma diferente, como se produzia nos Estados Unidos, para você poder ter preços acessíveis, porque senão sairia muito alto, inviável, quando comparado com a cana-de-açúcar, que é a base do nosso etanol. Muito disso se deve também ao trabalho de genética e a evolução de plantas que produzem mais, melhor, geram mais etanol quando o processo é feito. Essa transformação da botânica aí também contribuiu bastante no milho. Sim, contribuiu bastante no milho, mas eu quero ressaltar que é tudo um manejo, né, que transforma e que está transformando essa situação, né? Então, desde o início aí do Cerrado se transformar nessa potência agrícola que vem sendo, né, vem mostrando ao mundo, né, toda a parte de manejo, o plantio direto, tem muito a ver com essa revolução, né? As fertilidades foram melhorando, e a grande mudança que houve nesses 20 anos, 25 anos, foi a viabilidade muito forte da segunda safra, né? Que se planta uma primeira safra de soja, e logo na segunda safra vem milho, né? E esse manejo foi se aprimorando cada vez mais, e teve alguns processos genéticos que foram necessários para que isso ocorresse, né? Um deles é o encurtamento, a precocidade, tanto da soja quanto do algodão, é uma coisa que veio viabilizar o processo, trazer muita produtividade para esse sistema, né? Então, só para você ter uma ideia, Otávio, hoje nós estamos falando de uma produtividade de soja por dia, né? Quantos quilos no ciclo ela dá? Então, hoje a média do estado é em torno de 0,5 a 0,6 sacos de soja por dia no ciclo da cultivar de soja. E o nosso trabalho no melhoramento de soja é fazer com que isso reduza os dias e ela produza mais, né? E por que isso tem a ver com milho? Porque eu conseguindo ter sojas produtivas que dão lucro ao produtor na primeira safra, eu abro uma janela muito boa para o milho, para o plantio do milho, e uma alta produtividade de milho numa janela adequada de plantio. Então, eu tiro antes a soja e planto o milho. O limitante do milho é a água, né, no final do ciclo, principalmente aqui no Cerrado. E no milho também nós estamos trabalhando a precocidade para fugir desse período de estiagem, esse período seco que é normal, né, no Cerrado brasileiro,
e ter altas produtividades, tanto na soja quanto no milho. Então, na minha visão, né, a produtividade de grãos que nós estamos conseguindo com esse manejo, soja altamente produtiva, com ciclo mais curto, e milho também altamente produtivo, com ciclo curto, está dando essa eficiência aí na produção e também viabilizando toda a indústria, né? E eu acredito que, mesmo com um processo diferente, a indústria brasileira não estaria nesse avanço tremendo de etanol, é eficiente e é lucrativo. Já é lucrativa e vai ser cada vez mais lucrativa, porque agora eu entendi a matemática que você apresentou aí. Você tira a soja e põe o milho. Então, os períodos têm que ser semelhantes. As plantas têm que ter genética de crescimento e produtividade semelhantes para ocuparem a mesma área, no sentido que você tira uma e coloca a outra, e depois já tira a outra e recoloca. Isso. Né? Aí você vai acertando o relógio. Então, você tem que ir produzindo as modificações genéticas nas plantas para que, se você tiver uma soja muito precoce, você vai ficar com a terra nua. Né? Ou se você tiver o milho muito longo, você vai ocupar muito tempo com ele, quando você já deveria estar Sim. plantando soja. É uma matemática, hein? Gente, Uma matemática. agricultura como era antigamente, né, não tem nada a ver com a agricultura de hoje. Mudou. Não, mas só para deixar claro, né? É. A soja, a gente está encurtando o ciclo dela também, para ter mais janela para o milho Ah. ter o período de chuva mais adequado. Então, tanto o milho quanto a soja, a gente está procurando precocidade nas duas dentro do melhoramento genético, com produtividade. E a sua empresa, ela trabalha exatamente nisso, no processo do melhoramento É, genético. Conta um pouquinho para a gente do trabalho de sim. vocês. A TMG, a sigla quer dizer Tropical Melhoramento Genético. Tropical porque, de fato, a gente está instalado e grande parte do nosso trabalho é na região tropical do Brasil, né? E a gente trabalha com soja, algodão e milho. Nós trabalhamos com 3 culturas. Aliás, o algodão também é feito na segunda safra e é o mesmo racional, né? Uma soja bem precoce e um algodão também com ciclo mais médio para precoce para caber na janela de chuvas, né? Mas nós trabalhamos com as 3 culturas que são as principais culturas hoje do cerrado brasileiro, né, em volume, e são vários desafios do melhoramento, né? Um deles, no caso agora voltando ao milho, é a gente achar a qualidade do grão é importante, né? A qualidade do grão no sentido de mais amido, né? Quanto mais amido, mais etanol. Então existe também uma busca, além da precocidade e da produtividade, nessa busca aí por um grão um pouquinho mais adequado ao processo fabril, né, ao processo de fabricação do etanol. Mas nesse caso é difícil, porque o aumento do amido ele é inversamente proporcional à produtividade. Então, no melhoramento, a gente fala, a gente tem que quebrar essa tendência genética para que tenha um milho com alto amido e também produza bem. Essa é uma linha de pesquisa que a gente tem dentro da empresa. E a outra é trazer resistência a doenças, a nematóides, né, o baixo fator de multiplicação de nematóide, tanto no milho quanto na soja, para viabilizar a longevidade do sistema. Né? A gente não consegue, com uma intensificação de plantio soja, milho, que hoje já existe, se nós não trabalhássemos resistência a doenças, resistência à praga de solos, provavelmente o sistema ia estourar, né? Não ia ser sustentável, ia perder produtividade no decorrer do tempo. Então, a gente foca muito essa sanidade de plantas, né, para que o sistema seja sustentável. Como as coisas vão se modificando, isso me fez lembrar uma outra conversa que eu tive aqui num dia ou outro qualquer, aí com alguém que faz o que vocês estão fazendo aí com o milho e com a soja, mas só que com a cana-de-açúcar, desenvolvendo variedades de Sim. cana que produzem mais bagaço, mais massa, para depois você, não comprometendo a produção de açúcar, para depois você ter mais massa para produzir energia. E é exatamente isso. Vocês estão modificando o milho e a soja para o milho caber na janela da soja e para o milho produzir energia. Então, se o homem trabalhava antes, se as pesquisas do melhoramento genético para melhorar a qualidade do grão, enraizamento e etc., ele continua trabalhando isso também, mas agora visando ou mais massa ou mais amido no milho, como você falou, para que se produza mais energia. Interessante, né, como as coisas vão mudando. Antes estava voltado único... Vão evoluindo. Antes estava voltado único e exclusivamente para a produção do alimento em si. Hoje não, é para a produção do alimento, mas também com alguma sobra para você poder produzir energia, para não desperdiçar. Interessante, não? Sim, muito.
Exatamente, esse aproveitamento de recursos, né? Aham. A agricultura para mim, é esse viés, a gente tem que aproveitar os recursos, e a maioria deles são recursos naturais, né? Luz, água, né? Água da chuva. Então, esse trabalho é muito apaixonante, né? Quem trabalha na empresa são 600 funcionários, Otávio, Tá. né? Então, são todos muito alinhados com nossos valores e apaixonados pela agricultura. Legal, então. Falei com você, então, que é da TMG e vocês trabalham em melhoramento genético para soja, milho e algodão. Isso. Algo, Ok. Te agradeço a participação e deixa o endereço de internet de vocês para quem quiser prolongar um pouquinho mais o nosso assunto tratado aqui. Muito obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite e parabéns pelo programa e pelas informações valiosíssimas para todos os produtores. Legal. E o endereço é esse aí que está na tela, www.tmg.agr.br. É isso? É isso aí. Muito obrigado. Um abraço e bom final de semana para você. Obrigado. Até Um breve. abraço a Tchau. todos.